Então, para quem está acompanhando as notícias, deve estar vendo bastante sobre essa quebradeira de bancos, né, que está ocorrendo. Quebrou dois aqui no Brasil, quebrou um lá da Silicon Valley, lá nos Estados Unidos. E o pessoal deve estar se perguntando, o que está acontecendo? Por que está tendo essa crise bancária, entre aspas? Será que tem um risco sistêmico disso? Ou seja, será que essa quebra de bancos pode extrapolar para outras empresas ou para a minha vida mesmo? Então, nesse vídeo eu explico tudo para vocês. Começando primeiramente entendendo o caso do SVB. Esse SVB, Silicon Valley Bank, ele foi o segundo maior banco a falir lá nos Estados Unidos. O primeiro lugar foi em 2008, o Washington Mutual, com 434 bilhões. Então, Silicon Valley Bank foi a segunda maior quebra de banco comercial lá nos Estados Unidos, com 209 bilhões de dólares em gestão. Então, isso daí fez com que muita gente pensasse, pô, será que isso daí tem um risco sistêmico? Será que isso pode atingir outras empresas, outros nichos? Basicamente, o banco tinha 40 anos de existência e ele chegou a falir em quase 2 dias. Então, claro que a situação atual é diferente de 2008. Então, não tem como a gente comparar, porque em 2008 era muito mais difícil o Estado em si, ou a máquina da moeda, intervir para conseguir ajudar os bancos que estavam falindo na crise imobiliária que teve. Enquanto que agora, se existir alguma crise, o próprio governo já tem linhas emergenciais que facilitam o processo e consegue já resgatar esses bancos ou as empresas que têm dinheiro neles. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa e o dinheiro dela está nesse banco. O banco acaba falindo, ela não consegue pagar os funcionários, ela não consegue pagar as contas, ela não consegue pagar o próprio aluguel. Então, faz com que outras pessoas, outras empresas, outros serviços e produtos acabem não existindo por conta de uma falência de um banco. É mais ou menos isso que é o risco sistêmico que eu estou tentando dizer. Mas, voltando ao aspecto de por que em 2008 o caso do Washington Mutual, que chegou a ser quebrado, foi muito mais complexo do que o de agora, porque o de agora já tem essas linhas emergenciais que auxiliam na parte de você conseguir resgatar o banco. Além disso, os bancos hoje em dia têm bastante caixa em relação aos depósitos, principalmente os bancos americanos, os grandes lá. Esse depósito, para quem não sabe, é como se fosse um passivo no balanço contábil do banco. O que quer dizer? Quer dizer que ele tem que dar esse dinheiro para o povo. Por exemplo, se você coloca 100 reais lá no banco, fica como passivo 100 reais para o banco, porque ele tem que entregar para você esses 100 reais quando você precisar, como se fosse uma despesa do banco, entendeu? E o ruim é que normalmente os bancos eles vivem em uma iliquidez sistêmica. O que seria isso? Basicamente, quando você vai tirar o dinheiro seu do banco, o banco tem que te pagar na hora, tem que liberar o dinheiro para você. Se ele tem que liberar o dinheiro para você, quer dizer que ele tem passivo de curto prazo. Não quer dizer que todo mundo vai tirar o dinheiro no mesmo momento. Por isso mesmo que, se todo mundo quiser tirar o dinheiro a todo momento, não tem como, o banco acaba falindo. Inclusive, por isso que tem o índice de Basileia, para você conseguir medir meio que o risco do banco, sabe? Por exemplo, se o índice de Basileia dele é 20% e ele quer emprestar 100 reais, quer dizer que ele tem que ter 20 reais do dinheiro do patrimônio da instituição para poder emprestar esses 100 reais. Ou seja, ele tem que garantir que pelo menos 20 reais ele vai conseguir pagar desses 100 que ele emprestou. Então você percebeu que ele criou do nada 80 reais? A cada 20 reais que ele tem lá depositado nele, ele pode criar 80. É basicamente isso, se o índice de Basileia é 20%. Por isso mesmo que índices de Basileia menores, por exemplo 5%, o banco tem que ter 5 reais como patrimônio da instituição. Ou seja, a segurança é mínima, né? Porque se o cara não pagar os 100 reais, o banco só tem 5 reais para suprir aqueles 100 reais de dívida. É mais ou menos isso. É um pouco complexo, eu sei, mas entendam que quanto maior o índice de Basileia, mais seguro o banco. Quanto menor o índice de Basileia, mais risco o banco tem. Enquanto que essa parte de liquidez sistêmica que eu estava explicando antes, é que o banco eles têm passivos de curto prazo, ou seja, esse depósito que você tem no seu banco, ele tem que te pagar na hora que você quiser, na hora que você quiser sacar. Enquanto que os ativos dele, ou seja, o que ele investe, o que ele pega seu dinheiro que está lá no banco e investe, são de retorno a longo prazo, tendo essa iliquidez sistêmica. Porque enquanto os ativos dele vencem em longo prazo, os passivos dele vencem em curto prazo. Então, por exemplo, se todo mundo quisesse pegar o dinheiro do banco, automaticamente o banco, que não tem todo esse dinheiro, ele teria que tirar dos ativos que ele já tinha investido. Então, ele teria muita perda, porque tem alguns ativos que caíram, principalmente lá nos Estados Unidos, como eu já vou explicar. Mas vocês devem pensar, né? Pô, por que o banco, já sabendo disso, eles entendem de economia, por que eles não param de fazer isso e começam a investir em coisas de curto prazo também? Porque eles têm um passivo de curto prazo, investem em ativo de curto prazo, assim eles saem dessa liquidez sistêmica. Mas não, porque os bancos eles se sentem mais seguros,
por conta do governo central, ele sempre resgatar quando eles acabam falindo. Então os bancos se sentem mais confortáveis nessa situação. Aí é onde entra o SVB aí, né? O Silicon Valley Bank. Ele estava se expondo muito aos ativos sensíveis às variações de juros. E nos Estados Unidos variou muito os juros. Normalmente, os Estados Unidos, ele deixa os juros do Fed, né? Que é basicamente o quanto você tem de retorno por emprestar para o Fed. Ou seja, você tem a segurança da moeda dos Estados Unidos para investir lá. E esse juros normalmente é baixo. Por quê? Porque não tem tanto risco investir nos Estados Unidos, ele é a potência mundial. Enquanto que agora, depois da crise, da pandemia, eles aumentaram esses juros por conta da inflação ter aumentado. Porque o que acontece? Eu vou explicar de forma simples aqui para vocês a parte da taxa de juros. Eu fiz um vídeo explicando sobre isso em shorts, mas eu vou detalhar para vocês de forma simples. O que acontece? Quando a taxa de juros do Fed ela sobe, faz com que os juros dos empréstimos também subam. Ou seja, menos dinheiro está sendo fomentado na economia, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, fazendo com que desestimule a economia. Desestimulando a economia, menos gente compra, ou seja, menor demanda, a inflação acaba descendo. É assim que eles tentam controlar a inflação e também o índice de desemprego, mas eu explico melhor nos shorts. Mas entendam isso, que essa taxa de juros eles começaram a aumentar para tentar controlar a inflação. Então o que acontece? O SVB, o Silicon Valley Bank, ele estava sendo muito exposto, os títulos que ele estava investindo, os ativos que ele estava pegando do dinheiro do depósito e investindo, estavam muito expostos a variações desses juros. Porque esses juros, para quem investe nesses juros ou investe em renda fixa no Brasil, talvez seja mais fácil de entender, se você investe em renda fixa do Brasil, pré-fixado ou o que seja, o que acontece? Tem aquela taxinha que você vai ganhar, certo? Aqueles 12%, que é de acordo com a Selic. Normalmente, quando a Selic está mais alta, sobe aquela taxa. Mas vamos supor, agora está 12%. Então, quer dizer que você vai ganhar por ano 12%, até o prazo acordado, certo? A diferença é que, se você tirar no meio do caminho, vai variar muito esse valor seu. Porque muitas vezes ele não vai subir assim. Não, ele não vai subir assim. Ele sobe de acordo com a taxa. Porque se a taxa sobe, o valor que você tem cai. Porque ele vai, no final, ele vai chegar naquele mesmo valor acordado. Porém, no interim, ele baixa e sobe, baixa e sobe. E o que ele baixa e sobe? O que faz ele baixar e subir? A taxa de juros. Então, se a taxa de juros ela sobe, o preço baixa para poder chegar naquele mesmo valor. Não consegue entender? Porque o preço tem que ser menor, uma taxa maior, para chegar naquele valor acordado. Enquanto que, se a taxa desce, faz com que o quê? O preço que você tem suba. Então, muitas vezes, se chama marcação em mercado isso. Muitas vezes as pessoas, elas tiram dinheiro do interim que elas acabam ganhando mais do que o valor acordado que elas tinham investido anteriormente. E por que isso? Por conta disso mesmo, por conta dessa marcação em mercado. Porém, quando a taxa de juros sobe, o seu preço cai. E se você precisa tirar o dinheiro antes, no caso dos bancos, né? Porque se alguém está precisando sacar em curtíssimo prazo e o investimento que ele fez foi de 10 anos, ele precisa tirar no interim. Por conta dele ter que tirar no interim, ele acaba perdendo muito se a taxa de juros subiu. E a taxa de juros subiu em muito. E o Silicon Valley Bank, ele acabou investindo naquela época que a taxa de juros dos Estados Unidos estava no menor patamar possível, que era na época da pandemia. O governo dos Estados Unidos quis abaixar a taxa pra caramba para poder estimular a economia, entendeu? Os juros do empréstimo ficou pequeno, os empreendedores quiseram emprestar cada vez mais, as pessoas também, assim, teve mais consumo, estimulou melhor a economia, porque estava precisando de demanda, né? Por conta de muita gente estar em casa e os serviços e produtos estarem sendo menos consumidos. Então, o que ele fez? O governo dos Estados Unidos ele abaixou a taxa e daí o Silicon Valley Bank ele acabou investindo nessa época, que foi um erro, né? Porque ele se arriscou demais. Porque, é claro que ele não imaginou que os Estados Unidos ia subir tanto igual está subindo agora, porque ele deve ter imaginado que a inflação dos Estados Unidos nunca teria alcançado o patamar que alcançou agora, porque chegou a quase a 2 dígitos recentemente. E por conta disso, ele acabou tendo um prejuízo de quase 2 bilhões de dólares, por conta de ter que sacar em curto prazo o investimento que ele fez a longo prazo. E quanto mais longo prazo, mais é variável esse valor seu que você investiu. Vamos colocar um exemplo prático. Se você investiu na renda fixa do Brasil, se você investiu em um prazo de 5 anos, em uma taxa de 12%, se essa taxa sobe de 12 para 14 e você tenta tirar no meio desses 5 anos, o que acontece? Você vai sair perdendo. Por quê? Porque seu valor vai cair, não concorda? Então, porque eu expliquei, ocorre o inverso. A taxa sobe, o preço desce. O que acontece? Se esse prazo for de 10 anos e a taxa subir também de 12 para 14%, o seu valor vai cair mais ainda, porque é um prazo maior. Se for de 20 anos, vai cair mais ainda. Então, quanto maior o prazo,
mais intenso fica essa variação. E o Silicon Valley Bank, ele investia em títulos de longuíssimo prazo. Isso fez com que ele ficasse muito exposto a variações dos juros. E o Fed acabou subindo muito os juros, ele acabou sendo acometido e acabou tendo um prejuízo de quase 2 bilhões de dólares, que daria uns mais de 10 bilhões de reais. É muito dinheiro. É o valor de empresa aqui do Brasil. E se a gente analisar os dados do banco, porque eu gosto muito de dados, né? Eu cheguei a fazer mestrado em Data Science, então eu prefiro analisar bastante os dados de cada fenômeno do que eu vou passar para vocês. E analisando os dados dele, se vermos quanto que ele investia em ativos imobiliários, ao invés de realizar simplesmente empréstimo, a gente percebe que ele tinha 55,4% do dinheiro dele investido em ativos imobiliários, o que deixava ele em primeiro lugar em uma lista de 50 bancos, o quanto ele tem investido em ativos imobiliários em relação aos ativos totais dele. Ele tinha 55,4% investido. Isso daí é muita coisa. Então quer dizer que ele estava tendo muito mais, ao invés de empréstimos, criar crédito com empréstimos, ele estava investindo em ativos imobiliários com os ativos totais que ele tinha. E acaba fazendo com que ele tenha muito maior risco, porque no caso dos empréstimos, com certeza tem a chance de inadimplência, né? Da pessoa não pagar, tudo mais. Porém, normalmente o risco é bem menor do que o mercado de renda variável. E o outro dado relevante dele é que a maioria dos depositários dele, a maioria do dinheiro que estava lá, das pessoas que tinham dinheiro lá, tanto pessoa física quanto jurídica, elas não tinham proteção do FDIC, que é praticamente o FGC de lá. O que seria o FGC, né, daqui do Brasil? O FGC do Brasil, se vocês não sabem, é um órgão, aqui é privado, lá é estatal, né, o FDIC, mas o FGC aqui, ele funciona igualzinho ao FDIC. Aqui no Brasil, se você tem até 250 mil reais investidos em alguns títulos de investimentos que são protegidos pelo FGC, você pode receber esse dinheiro de volta mesmo o banco falindo. Por exemplo, se eu emprestei para um banco através de um tipo de investimento e esse banco faliu, eu tenho a proteção do FGC de até 250 mil reais. E lá nos Estados Unidos é até 250 mil dólares, o FDIC. O que acontece? A maioria das pessoas que tinham dinheiro no SVB, no Silicon Valley Bank, elas não tinham proteção do FDIC. Por quê? Porque elas tinham mais de 250 mil dólares lá. Se a gente pega a proporção de pessoas que tinham mais de 250 mil dólares em relação às pessoas que tinham menos de 250 mil dólares, o Silicon Valley Bank ficava em segundo lugar nessa relação aí do valor de depósitos acima de 250 mil dólares em relação aos valores depositados abaixo de 250 mil dólares. Então, sim, ele tanto no primeiro dado que eu passei para vocês quanto no segundo, ele já estava sofrendo muito risco, ele já estava sendo exposto a muito risco. E por conta de todos esses fatores e de toda essa variação de juros e as pessoas precisando sacar o dinheiro, fez com que o banco se quebrasse. Então, em resumo, o banco pegou dívidas financeiras de curto prazo para financiar ativos financeiros de longo prazo, com muito risco. E o engraçado é que o sistema bancário dos Estados Unidos está com esse problema, porque o Fed, ele acabou aumentando muito essa taxa de juros, fez com que o agregado, o prejuízo agregado potencial do sistema bancário dos Estados Unidos, ele está dando mais de 600 bilhões de dólares, que dá quase 3 trilhões de reais, mais de 3 trilhões de reais. Faz com que os bancos americanos fiquem com muito risco, porque eles tinham títulos investidos de longo prazo e essa taxa de juros aumentou, ou seja, a perda potencial deles aumentou também. Porque se as pessoas todas quisessem sacar agora o dinheiro dos bancos americanos, automaticamente eles teriam essa dívida de 600 bilhões de dólares. Então, se as pessoas dos Estados Unidos todas quisessem tirar o dinheiro do banco, o que acontece? Esse prejuízo potencial vai se tornar prejuízo real, porque eles vão ter que tirar o dinheiro dos ativos de longo prazo que eles investiram. Como a taxa está alta, eles vão sair no prejuízo e vão sair um prejuízo de mais de 600 bilhões de dólares. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Por isso que é um agregado de prejuízo potencial do sistema bancário americano. No Brasil também deve ter coisas parecidas. Porém, vocês devem pensar, o que isso pode afetar o Brasil? O que esse sistema bancário dos Estados Unidos, estando com dificuldade, pode afetar o Brasil? Sim, eu vou explicar para vocês. Mas antes de iniciar, eu vou tentar tranquilizar vocês em relação ao sistema americano. A maioria dos bancos lá, os maiores principalmente, eles têm uma boa posição em caixa em relação aos ativos depositados no banco. Então, eles acabam tendo mais uma segurança, uma coisa mais sustentável e confortável, sabe? Então, eu não estou querendo trazer um trem fantasma para vocês, mas eu só estou tentando passar a realidade, através de dados, através de fatos,
e tentando informar para vocês que os bancos eles não são tão seguros assim e a renda fixa também não é tão segura assim, igual eu estou tentando apresentar com essas informações para vocês. Só voltando para o aspecto Brasil, o que isso pode afetar o Brasil? Então, da mesma forma que lá os bancos pegam o dinheiro depositado neles e investem em outros ativos e deixam em outros lugares, ou fazem empréstimo, às vezes não tendo dinheiro para pagar, mas só criando crédito, igual eu expliquei dos 20 e 100 reais, sabe? Por exemplo, a cada 20 reais que ele tem, ele pode emprestar 100. Então ele criou 80 de crédito. É mais ou menos isso. E os bancos aqui do Brasil também podem fazer isso. E por conta dos bancos do Brasil também poderem fazer isso, existe também o risco de alguns bancos terem depositado dinheiro lá no Silicon Valley Bank ou investido em algum ativo do Silicon Valley Bank. Isso faz com que, se o governo dos Estados Unidos não tentar ajudar o Silicon Valley Bank, né? Porque, igual eu falei para vocês, hoje em dia tem linhas emergenciais lá nos Estados Unidos para ajudar bancos grandes como o dele era. Então, se ele não chegar a ajudar o Silicon Valley Bank, com certeza, algumas empresas aqui do Brasil ou bancos que tinham investido lá ou deixado dinheiro lá ou em ativos, títulos ligados ao Silicon Valley Bank, que agora não serão ressarcidos, né? E o governo não ajudar, o governo dos Estados Unidos não ajudar, faz com que as empresas e bancos aqui que estavam vinculados com isso, com esse problema, eles também sofram. Isso causa uma consequência para nós brasileiros. Claro que eu imagino que os maiores bancos aqui do Brasil não vão ser tão afetados porque eles têm lucros de bilhões. Mas os bancos menores, bancos digitais, se algum deles tinha alguma exposição no Silicon Valley Bank, inclusive o Silicon Valley Bank era específico disso, né? De venture capital, de small caps, de empresas pequenas. Normalmente ele era bem voltado a essas pequenas empresas que estão crescendo ainda, empresas de crescimento. Então, startups brasileiras muitas vezes têm ligação com a Silicon Valley Bank, empréstimos talvez, ou talvez depósitos, ou não sei. Mas vai começar a aparecer esses fantasmas essa semana com as notícias. Mas com certeza eu acredito que o governo dos Estados Unidos ele vai acabar tentando ajudar o Silicon Valley Bank pagando todos os depositários dele, porque senão tem risco sistêmico para afetar outras empresas do próprio Estados Unidos, porque às vezes tinha empresas dos Estados Unidos que tinham depósito no Silicon Valley Bank. O Silicon Valley Bank faliu, essas empresas não vão conseguir pagar as contas delas e vão falir também. Ou seja, se tinha empresas aqui do Brasil ou da Inglaterra ou de outro país ligada com essas empresas que acabaram falindo, elas também vão falir em outro país. Então, vira uma bola de neve, sabe? Vira uma bola de neve de desemprego. Por isso mesmo que o risco sistêmico de bancos que são grandes desse tipo é muito alto. Isso seria o risco sistêmico, de atingir outras áreas além do ramo bancário. Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tentei explicar aqui para vocês sobre todas essas atualizações das crises bancárias que estão ocorrendo, principalmente lá nos Estados Unidos, e entendido um pouco mais também sobre a parte econômica, de como funciona a taxa de juros, de como que funciona os bancos, os depósitos que você tem lá, os riscos, as consequências que o banco tem com isso. Mas em geral, eu espero ter agregado alguma informação para vocês. E se você gostou, curte aí. Se você quer que algum amigo saiba também sobre isso, compartilha, se inscreve no canal que sempre tem vídeo novo todo dia e toda semana vídeos mais longos como esse, mas todo dia tem shorts para vocês acompanharem sobre economia, investimento, finanças, todo esse assunto. E é isso aí. Muito obrigado por assistirem. Tchau, tchau.